Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, o vídeo de hoje já é um tom um bocadinho mais sério, ok? Não é um vídeo espetacularmente agradável de se fazer, mas é um vídeo que algumas pessoas pediram para comentar e eu vou dar o meu parecer, apesar de não ir a fundo na situação, vou dar o meu parecer um bocadinho por alto pronto, sobre esta situação. Portanto, eu sei que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar sobre a morte de um jovem que aconteceu em Marina d'Or, numa visita de estudo, numa viagem de finalistas, agora em abril. E pá, foi um caso logo muito controverso e muito falado, porque lá está, sempre que morre um jovem português numa destas viagens de finalistas, a malta acha logo que é por causa de drogas, álcool e desacatos. E neste caso em particular não teve a ver com isso, ok? Teve ligado a, mas já lá vamos. Portanto, essencialmente morreu um rapaz chamado Xavier Rodrigues, era da secundária Inês de Castro, numa escola de Alcobaça, ia com um grupo de 60 alunos dessa escola, acompanhado também pelo irmão gêmeo, e esse rapaz já sofria há alguns anos de uma doença oncológica, na qual estava em estado estável, ou seja, estava estabilizado, e foi nesta viagem de finalistas exatamente por causa disso, direi eu. Acho que se não estivesse não iria. Ele também era filho, segundo aquilo que se apurou, filho do presidente do município de Alcobaça, portanto filho de uma figura importante, e entretanto, pá, isto tem tido muita cobertura mediática, os jornais saltaram logo para cima disto, as televisões também, e foi um caso altamente comentado. Entretanto, houve desenvolvimentos, e há uns vídeos a circular que foram retirados do quarto onde o Xavier estava, por amigos do Xavier, segundo me pareceu, em que contestaram, tiveram a confrontar um jovem por causa de um suposto roubo que aconteceu na noite anterior. Ou seja, houve um jovem que estava nesta viagem de finalistas que andou a roubar dinheiro nos quartos, segundo aquilo que consta, alegadamente, e foi confrontado pelos colegas do Xavier, que basicamente o acusaram de ter culpa na morte do Xavier, porque supostamente o Xavier, quando descobriu que lhe tinham sido roubados 200 euros, teve uma reação entrou em pânico, teve basicamente um ataque de pânico, e os alunos, os colegas, dizem que foi isso que despoltou a sua morte, ok? Portanto, o jovem sentiu-se mal por volta das 5 da manhã, foi imediatamente levado para um hospital onde acabou por falecer. Este é um caso muito complicado, é um caso muito difícil, até porque se trata de um jovem de 18 anos, portanto isto é um miúdo, é uma morte muito precoce, e isto tem muito pano para mangas, ok? Eu não vou estar aqui a comentar o caso como se fosse expert em criminologia, não, claro que não. No entanto, chegaram-me estes vídeos às mãos, porque já andam a circular por todo lado, e isto é o problema de fazerem vídeos sobre isto, e de se filmar este tipo de desacatos, é que eles depois circulam rapidamente, a malta manda para os grupos do WhatsApp e depois o pessoal espalha isto por todo lado, e já chegou até mim, acho que já chegou inclusive até às televisões, portanto não é muito difícil. E nesses vídeos vêm-se basicamente os colegas do Xavier a confrontar o tal rapaz, e a acusá-lo de ter morto o Xavier, alguns deles até a chamarem-lhe assassino. Epá, eu vou-vos ser sincero, é lógico que isto é uma tragédia. O Xavier, pá, como é lógico, não merecia que isto lhe acontecesse. O roubo em si também é uma atitude bastante condenável da parte deste jovem. No entanto, é um perfeito disparate estarem a acusar este jovem de ter morto o Xavier, ok? Pá, como é lógico, o rapaz não devia ter intenções de provocar esta reação no Xavier. E esta situação foi completamente levada para fora de proporções, ou seja, os próprios jovens que lá estavam levaram esta situação para fora de proporções. Eu compreendo, porque deve ser uma situação difícil de se estar a viver. É um colega deles, é um irmão, neste caso do irmão gêmeo, e percebo que haja esta reação, ok? Compreende-se perfeitamente. No entanto, pá, não acho que estar a culpar este jovem pela morte deste rapaz seja o indicado, ok? Acho que isso não é uma atitude a ter. Mas pronto, de qualquer das formas, é lógico que a atitude do jovem é condenável, isto de andar a assaltar os colegas em plena viagem de finalistas, mas isto não é uma coisa que seja assim tão estranha, isto acontece muitas vezes nestas viagens de finalistas. Houve muita malta a ir comentar, a dizer que devia haver um maior controle. Eu tive um comentário muito interessante de um senhor que tenho aqui guardado, que diz: as discotecas deviam encerrar às 23 horas para acabar com estes problemas de droga e pancadaria. Não teve rigorosamente nada a ver com isso, mas a malta gosta de saltar e pronto, e tirar conclusões, sabe-se lá bem de onde. Mas pronto, muita malta a dizer que devia haver mais controle nestas viagens finalistas, quando na verdade isto é um caso isolado, e
Pá, e não teve bem a ver com desacatos nem nada que se pareça. Pronto, claro que houve um roubo, mas não me parece que tenha sido isso que provocou a morte deste jovem. Foi uma reação, como é lógico, um ataque de pânico. Ahm, mas pronto, mas não é lá nada diretamente ligado, ou seja, não é como já aconteceu em anos anteriores, malta que cai das varandas por causa do álcool e etc. Não é nada comparado a isso. Foi uma reação que o jovem teve e acabou por falecer, infelizmente. Acho que o miúdo que andou a assaltar, por muito dinâmico que seja, não me parece que tenha, pá, tenha tido intenções de fazer isto ao outro, até porque vai viver com isto agora para o resto da vida. Eu sinto que estes miúdos deviam, obviamente, e acho que já estão a ter, até acho que foram, assim que chegaram, eles voltaram antecipadamente, portanto voltaram um dia antes, e assim que chegaram aqui a Portugal, acho que receberam logo acompanhamento psicológico. Acho que estavam lá três psicólogos e um professor de biologia, daquilo que eu li, que achei fenomenal. Portanto, acho importante eles receberem acompanhamento psicológico, porque isto é uma experiência super traumática. Imagino que é que seja perder um colega de escola assim de repente. Deve ser complicado e uma cena difícil de gerir. Entretanto, a CMTV já andou a escavar o passado miúdo, já andou a retirar citações da namorada dele do Twitter, coisas completamente tiradas de proporção. Acho que não foi só a CMTV, acho que a CNN também andou a fazer isso, mas pronto, verdadeiramente o tipo de jornalismo é quase comparável. Epá, e como tal, lá está, a malta faz muita cobertura mediática disto. Isto acabou por ser um tema que foi levado para fora de proporções, e aquilo que eu gostava de falar neste vídeo não é tanto este caso em particular, mas sim aquilo que os mídia fazem cada vez que acontece uma cena destas. Ou seja, isto já aconteceu várias vezes, até com o caso do MEC isto foi levado para fora de proporções, e é sempre levado para fora de proporções por causa dos mídias tradicionais. As novas televisões, os novos canais de televisões, aqueles que ainda não têm um futuro cimentado na indústria televisiva portuguesa, basicamente têm um plano traçado para gerar audiências de forma estúpida e desmedida. E aquilo que elas fazem é pegarem nestes casos e levarem-nos completamente para fora de proporção, fazerem especulações em plena televisão com a vida das pessoas, o que é ridículo. Este caso está neste momento a ser levado a um nível ridículo, que nem os alunos que passaram por isto, nem a família deste jovem precisa. Mas as televisões sentem-se bem a fazer este tipo de especulações com a vida das pessoas. Pá, é lamentável, é um caso ridículo. Eu já vi notícias completamente estúpidas em relação a isto. Malta a escrever coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Jornalistas, inclusive. Pá, e eu acho que é mesmo lamentável que se faça isto cada vez que acontece uma situação destas. Epá, primeiro há um aproveitamento deste caso para dar logo a má imagem das viagens de finalistas, que é aquilo que as televisões querem fazer todos os anos. Todos os anos cavalgam nesta ideia de que as viagens de finalistas são más para os jovens, que são um antro de badalhoquice. Epá, eu até acredito que sejam, mas epá, são miúdos, man. Deixem-nos aproveitar. Epá, se não se traduzem casos trágicos, este por sinal foi um acidente. Já houve outros casos em que foram mais graves, mas não é por casos isolados que se deve cancelar as viagens de finalistas. Percebem o que eu estou a dizer? Pá, eu acho que os jovens deve-lhes ser dada a oportunidade de viver. Aquilo que eu acho é que também lhes devia ser dada a responsabilidade. E sinto que muitas vezes não é. Pá, neste caso, o que é que eu poderia ter feito diferente se fosse eu? Pá, não filmava estas situações, porque, pá, não se percebe muito bem aquele confronto que se fez. Eu vi o vídeo, até me senti meio, pá, que raio se está a passar aqui. Os miúdos não tinham... Pá, eu acho que eles próprios não têm empatia por ninguém. Ou seja, os próprios putos, nem a televisão tem empatia por eles, nem os próprios putos têm empatia uns pelos outros, porque estarem a passar por um drama destes, epá, é uma situação em que deviam estar a apoiar-se todos uns aos outros e não a basicamente redirecionar a raiva deles e o ódio deles para com outro colega. Pá, certo que o miúdo pode ser parvo, certo que o miúdo pode ter andado a roubar toda a gente e mais alguma. Pá, mas acho que não é o momento certo para se estar a fazer este tipo de julgamentos de valor, percebem? Pá, claro que isto visto de fora é sempre muito mais fácil falar, mas é a minha opinião em relação a este assunto. Em relação às televisões, epá, é aquilo que eu já vos disse. Acho que fazem um aproveitamento completamente ridículo deste tipo de situações. Levam as coisas para fora de proporção, escavam tudo e mais alguma coisa para tentarem vender notícias. E isto é só um caso isolado. É um caso que infelizmente aconteceu, e é isso. Devia ser reportado uma notícia sobre isto e ponto. E não andar a escavar a vida do miúdo, porque acho que não faz sentido nenhum. Mas pronto.
Pá, é uma notinha sobre este assunto. Eu não vos vou passar os vídeos porque não, acho que não tenho interesse em estar a propagá-los ainda mais. Mas pronto, mas é isso. Pá, obrigado por verem o vídeo de hoje, malta. Se forem em viagens de finalistas, epá, tenham alguma prudência, ok? Pá, claro que se devem divertir, claro que estão à vontade para fazerem aquilo que quiserem, mas pá, malta, contenham-se, ok? Vejam o que é que está dentro dos limites do aceitável. Pronto, é basicamente a minha sugestão. Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.